Então, de onde vem Priscila? Onde começa a sua história de vida mesmo? Goiânia, né? Eu Goiânia é sou nata. Comedora de piqui. exatamente comedora, roedora de Olha piqui, só. muito, eu amo. É até Legal. estranho quando a pessoa fala que é goianiense e não come piqui. É verdade. 36 anos morando aqui, eu nunca saí daqui. E assim, sempre morei aqui, ali próximo ao setor Pedro Ludovico, a minha infância inteira foi ali na Leopoldo de Bulhões. Então, a minha família sempre foi de mudar muito. Eu conheci todas as cidades de Goiânia, porque minha mãe não parava em lugar nenhum. Então, todo mês a gente estava mudando. E assim, fui me desenvolvendo, fui crescendo, conhecendo pessoas. Até que casei novinha, muito nova, 17 anos. 17 anos. Nossa. 17 anos já estava casada, gravidinha. Aquele sonho de ter uma família. Eu sempre cresci querendo ter uma família. Então, com 17 anos, eu quis construir minha família. E foi aí que tudo foi acontecendo na minha vida. Né? Você tem irmãos? Eu tenho 4 irmãos. Na verdade, eu tenho uma irmã e 3 irmãos. Por parte de pai e mãe. E tenho 3 irmãos por parte de pai. Família grande. Bem grande. Todo mundo aqui? Na verdade, sim, somos todos daqui. Mas os meus 3 irmãos, parte de pai, eu não os conheço. Eu sei que eles existem. Só sabe que existe. Exatamente. Nós nos seguimos nas redes sociais, mas eu nunca os vi pessoalmente. Como que você vê isso, essa questão de... Eu pergunto porque eu também sou assim, eu até te conto a minha experiência, mas como que você encara assim, tipo, um filho do pai de outro relacionamento, é importante ter esse vínculo, você acha que é indiferente? Olha, pra mim é indiferente, porque como a gente cresceu sem saber da existência deles, a gente foi, pelo menos eu, né, que eu sou a caçula, quando eu fiquei sabendo da existência deles, então assim, eu fui atrás, busquei informações, saber quem era e tudo mais, mas eles não moram aqui, né, a minha irmã, por exemplo, né? Que é a que eu mais tenho contato, é a Elisângela, ela mora fora do Brasil, então isso dificulta bastante o nosso contato, então a gente só se fala mesmo pelas redes sociais, e os outros 2 realmente eu não tenho contato nenhum, nenhum mesmo, só sei que existe. O meu pai também, ele teve 3, aí depois teve 2, que sou eu e meu irmão, da mesma mãe, e depois teve mais 2 adotados, né, adotivos, e aí eu sou igual, né, diferente. Mas com seu irmão da sua mãe... Meu irmão, sim, porque, né, é igual a sua irmã, exato, sua irmã, todos, né, porque do lado da minha mãe e do meu pai, nós somos 5. Eu sou a caçula, então eu tenho 4 irmãos. Eu tenho uma irmã. 5? Nossa, é família grande. Eu tenho uma irmã. Seu pai e 3 irmãos. Eu nem sei, viu, o que ele aprontava. Mas ele, seu pai e sua mãe não eram casados? Sim, sim, a minha mãe foi casada com meu pai até, eu carreguei por muito tempo essa culpa, assim, na brincadeira, né, eu sempre falava, eu fui o pivô da separação dos meus pais, porque eu nasci, eles se separaram, então eles foram casados muito tempo, e assim que eu nasci, eles se separaram, aí antes eu não sabia o peso que isso tinha, e hoje, né, que eu estudo tudo isso, hoje eu vejo que isso foi um peso que eu carreguei por muito tempo. Você se sentia culpada? Sim, conscientemente, eu brincava com isso, mas inconscientemente eu me sentia culpada, eu me sentia o pivô da separação dos meus pais. E como você descobriu isso? Constelação, alguma coisa parecida? Não, só perguntando, terapia. Conversando com os meus pais, né? Então eu sempre perguntava pra minha mãe, mas por que o papai não mora com a gente? Então eu sempre fui muito curiosa, porque eu achava diferente o meu pai, as minhas amigas, meus amigos, o pai e a mãe morarem junto, e o meu pai não morava junto. E eu sempre questionava, falava, mas por quê? Eu era caçula, então eu não entendi. Os outros até poderiam entender. Mas por quê? Aí minha mãe explicava do jeito dela, e eu fui crescendo, eu fui entendendo, as pessoas iam falando, e eu fui assimilando todo aquele tanto de informação das pessoas. E na minha cabeça, eu acreditava que era por conta do meu nascimento, por isso que eles se separaram. Mas era tudo inconsciente, coisa de criança mesmo. Mas que é importante você entender em determinado muito importante. Ponto, isso era uma crença que eu carreguei muitos anos e isso me atrapalhou a vida E até inteira. para isso não
não reverberar nos seus relacionamentos, né? Então, mas não é... Aconteceu espera, várias né? vezes para depois eu entender e compreender então tudo você isso. foi, E você modificar foi esse tendo padrão de Você foi comportamento. tendo a necessidade disso na prática. Exatamente. Então, eu vi a minha história se repetindo ali, né? Principalmente dentro do casamento, porque o meu casamento, ele durou muitos anos, foram 8 anos casada. E eu fui muito, assim, eu vou dizer que eu fui aquela mulher que Deus fala na Bíblia, sabe? Aquela mulher sábia, virtuosa, eu fui essa mulher. Eu não tenho dúvidas nenhuma que dentro do meu casamento eu fui essa mulher. E eu fiz de tudo para aquele casamento não acabar. De tudo que você imaginar. Desde ir para o monte, andar a pé sozinha de madrugada, correndo todos os perigos, desde aceitar muitas coisas, sabe? Sendo muito fervorosa, acreditando que um dia tudo ia mudar, tudo ia melhorar, mas não é do nosso jeito, né? É do jeito que Deus quer, da forma que Ele quer e no tempo que Ele quer. Então, eu vi a história dos meus pais se repetirem no meu casamento, e depois eu fui tentar me relacionar. Assim que eu me separei, eu fui ter outros relacionamentos e eu não me conectava mais com as pessoas. Então, foi um processo um pouco lento, eu voltar a me conectar com alguém, eu gostar de alguém, querer alguém na minha vida, e até que eu encontrei uma pessoa que é o elemento chave para tudo que eu sou hoje. Essa pessoa, ela me fez enxergar algo dentro de mim que eu nunca enxerguei. Então, essa pessoa, para mim, ela é uma pessoa muito especial. Hoje ela tem um relacionamento, tá vivendo a vida dela, mas ela foi o elemento chave, foi ela que me apresentou a vida. Ela falou, olha, você tá na escuridão, mas eu vou te mostrar uma luz que você não consegue enxergar. Aí eu fui e falei, tá, então me mostra, porque não faz sentido para mim. E ele me mostrou. Aí eu só falei, uau. É isso? Era isso? Se eu soubesse disso anos atrás. Então, assim, hoje eu tô com 36, então eu tava com 33 anos, quando eu comecei a estudar o comportamento humano, quando eu comecei a ter interesse, né, por neurociência, pela psicoterapia, o cognitivo, comportamental, e entender tudo que eu entendo hoje, e pegando toda a minha história, né, porque eu sou muito de escrita, eu escrevo muito, e escrevendo toda a minha história, eu fui entendendo cada coisa. Eu fui e falei, nossa, isso aqui faz sentido demais, isso aqui tem tudo a ver, isso aqui. E aquilo foi me abrindo muito uma visão, que eu falei, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso falar para as pessoas. E assim eu fui me transformando. Eu fui transformando a minha rede social justamente para adaptá-la, para receber essas pessoas que precisam de ajuda. Então, hoje... eu estou fazendo tudo isso sozinha, hoje eu não tenho um suporte, eu não tenho uma ajuda, eu estou fazendo tudo aos pouquinhos, devagar, mas eu vejo essa necessidade de colocar foco, colocar mais força nisso, porque tem tudo para dar certo. Com certeza. Eu não duvido. E a questão, assim, um dos pontos que você trouxe você foi bem incisivo quando você falou, foi a questão da religião, né, de ser fervorosa, de ter um relacionamento, um casamento, que era o seu caso, pautado no que a Bíblia fala e tudo mais. Como que você aplica isso, ou você não aplica? Como funciona essa sua visão hoje, dentro do que você trabalha? Eu continuo com a mesma visão. A mesma coisa. É assim, eu acredito que Deus criou homem e mulher, e cada um tem a sua função. Hoje o mundo só está acontecendo tantas coisas porque a mulher quis tomar o lugar do homem e, por consequência, o homem não tinha outro lugar a não ser tomar o lugar da mulher. Então, inverteram-se os papéis, né? A mulher está no polo masculino e o homem está no polo feminino, infelizmente. Só que a mulher, na cabeça dela, ela ocupou um espaço, esse empoderamento, esse feminismo todo que a mulherada prega por aí. Na cabecinha delas, isso é algo maravilhoso, uau, que bacana. Só que elas perderam algo muito grande.
Elas perderam, assim, uma grande oportunidade de terem uma família estruturada, de terem um relacionamento saudável, justamente por conta dessa vontade, dessa necessidade de tomar o lugar do outro, né? De querer estar no lugar do homem. E não precisa, porque cada um de nós temos a nossa função. O homem, ele tem a função dele, que é proteger, é prover. E a mulher é nutrir. Levar esse cuidado para o masculino. Então, a mulher, ela nutre, tanto é que a criança, quando nasce, ela amamenta na gente, diretamente na gente. Então, essa é a nossa função. Desde quando a criança está dentro da gente, a gente está nutrindo essa criança. E quando essa criança vai para o mundo, a função da mulher é continuar nutrindo essa criança. Entende? Então, as mulheres não estão nutrindo mais os seus relacionamentos. Elas estão totalmente ocupando o espaço do homem. Eu quero trabalhar, eu quero... Braço, né? Exatamente, eu quero ser melhor que ele, eu quero mostrar para ele, eu quero isso, e não ganha nada em troca. Não ganha nada, só desprezo, né? Mas o homem despreza a mulher não intencionalmente. Ele despreza porque ele não vê espaço para ele ali. Porque ele fala, se o meu dever é prover, proteger, cuidar, ela já faz tudo isso, pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Aí é onde inverte o papel. Exatamente. Então, o homem, ele não vai assumir uma mulher, ele não vai querer um relacionamento onde não tem espaço para ele. Então, para ele não faz sentido nenhum estar ali. Então, ele vai atrás de um lugar que realmente ele tenha espaço. Sim. Eu acredito muito que essa geração, ela tá bem perigosa, né, nesse sentido. Né? Então, você vê essa disfunção da imagem masculina e da imagem feminina o tempo todo, né? Então, tudo que se a gente abrir a internet aqui agora, as redes sociais, a gente vai ver que essa inversão, ela é muito nítida. Então, eu vi um vídeo, acho que ontem, do cara falando exatamente isso, falando, meu irmão, tá tudo certo com o lance da moda, tá tudo certo de verdade, mas olha esses comparativos. Então, você tem homem usando cropped, você tem homem usando, cara, umas coisas que não fazem o menor sentido. Quando você volta, você pega os homens de antigamente, a figura masculina é o cara que colocava a espada aqui e vai pra guerra, irmão. Exatamente. E a mulher só sabia que ele ia, ela não sabia nem se ele ia voltar, porque a tendência é que nem voltasse. Então, perdeu-se isso. O homem não é mais forte, o cara não tá mais no espaço dele ali, disso daí que você falou, de proteger, de zelar, de cuidar. Não precisa. Lógico. Ele tá na zona de conforto. Com certeza. E o ser humano, quando ele fica na zona de conforto, ele se torna qualquer coisa. Para ele sair dessa zona de conforto, é que ele tem que incomodá-lo bastante. Né? E, não vai e hoje em dia não está incomodando porque está muito comum. Né? Só incomoda quando deixa de ser comum. Quando você olha e fala assim, tem alguma coisa diferente, está acontecendo alguma coisa. Né? Então, quando tá tão comum que você tá junto ali e não faz sentido você sair da sua zona de conforto. Pra quê? Né? Pra que eu vou pagar uma conta se a mulher vai tirar um cartão black e vai pagar pra mim? Porque esses dias eu vi um vídeo, esses vídeos de empoderamento feminino. Como que o cara se sente? Não, esse vídeo também eu assisti e achei até interessante, isso é real, né? É real, porque ele sai do polo masculino dele e ele entra pro polo feminino. Mas eu achei um vídeo assim, se o cara, a mulher perguntou, né, chegar na hora de pagar a conta, como agir? Ela falou, primeiro você espera para ver se ele vai tomar atitude de pagar. Caso ele peça para você dividir, você vai tirar o seu cartão e vai pagar tudo. Aí eu fiquei pensando, qual a necessidade disso? Né? Para que diminuir a pessoa? Exatamente. Não tem essa necessidade. Por alguma razão, ele ofereceu, né, pediu para ela dividir, por alguma razão. Não sabemos qual a razão. Então, só faço o que ele pediu. Ok, vamos dividir? Ok, vamos dividir. Não precisa humilhar, não precisa rebaixar, diminuir a pessoa. Não tem necessidade. Tem uma pergunta que foi feita aqui num podcast, que é um podcast de posicionamento masculino, que é, você lembra dessa? Quem vai pagar a conta? Que conta? Polêmica. Não, que conta? Conta de água, de energia, telefone? Exato. Porque não é uma obrigação, nem dele, nem dela. Obviamente que... Aí eu até falei já, né? Se você, meu irmão, vai sair com a jovem, no primeiro encontro, você não tem o dinheiro para você pagar a conta, não saia.
nem convida. Né? Não saia. Não saia. Ou seja homem o suficiente para falar o que está acontecendo, né? Porque também o outro lado não é obrigado a adivinhar, né? Então é bem complexo, é polêmica, né? Pode falar. Família. Sei que você tá tremendo aí de vontade de falar. Não, só quero pedir desculpa aí, pessoal, que eu fiz o Jefão beber a pílula vermelha. Por quê? Eu fiquei vermelho aí? Não, a Red Pill. Ah, o Red Pill? Foi mal, pessoal. Não, Red Pill não. Sou Red Pill não, sou. Não, você é Migtal. Migtal. Força pros Migtais. Migtal também. Como é que é o trem coreano? Assim? Gente, eu já fui super cancelado na internet. Quando esse trem do Migtal. Mas Acontece. enfim.